verdades que a palavra de Deus nos transmite e que precisamos conhecer. Conhecer bem essas verdades nos ajudará a enfrentar os desafios que nós encontramos no nosso caminhar cristão. Será benéfico não apenas para nós mesmos, conhecendo essas verdades de Deus, mas também para a igreja, que contará com a nossa cooperação eficiente na realização da sua tarefa neste mundo. E meditando, pois, sobre este texto, quero convidar os irmãos nesta manhã para meditarmos sobre a bendita palavra de Deus. E nós encontramos aqui, nesse texto, os predicados que a palavra de Deus possui. E o salmista, ele começa aqui a mostrar a riqueza que a palavra de Deus tem para aqueles que nela creem. Aquilo que Deus revelou através da sua palavra. Ela nos diz, o texto, versículo 7, ela é perfeita. Não há erros, equívocos ou enganos. Ela é inerrante, completa, final. Não pode ser nem diminuída, nem acrescentada. Como nós verificamos no último livro da Bíblia, o Apocalipse, capítulo 22, quando a palavra de Deus nos diz como devemos realmente receber esses ensinamentos. Versículo 18, versículo 19, capítulo 22 de Apocalipse diz: Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É um livro completo, orientação suficiente. E ao longo dos séculos, os homens têm tentado proceder assim, ou diminuir ou acrescentar alguma coisa na palavra de Deus. Mas todos esses planos ou projetos e tentativas têm se frustrado. E as experiências do dia a dia, na nossa vida cristã, têm comprovado esta realidade. Pastoreava uma igreja no presbitério de Vila Velha, e fiquei conhecendo lá uma senhora, muito católica. E ela havia recebido de presente uma Bíblia que um membro da igreja havia dado, pois ela tinha alguns parentes que eram membros daquela igreja. E ela morou por 20 anos, próximo a um presbítero da igreja, e era amigo desse presbítero. Quando fui pastorear aquela igreja, aquele presbítero já era aposentado, ele sempre ia comigo nas visitas. E sempre que nós passávamos ali naquele bairro, chegávamos à casa daquela senhora. Depois de sua conversão, ela um dia nos contou: toda vez que o senhor e o presbítero chegava aqui em casa, a vontade era falar com ela: a porta é ali, você some. Passado algum tempo, contou aquela senhora, depois que vocês liam a Bíblia, oravam e iam embora, eu ia procurar aquele versículo que vocês leram. E com isso começou a estudar a Bíblia, a palavra de Deus.
E o Espírito Santo foi trabalhando na sua vida. E ela se converteu. Contou também um outro fato. Ela tem parente lá no estado do Rio, na cidade de Nova Iguaçu. E certa vez vieram visitá-la. E chamaram o seu filho e disseram: olha, já levaram o seu tio para a igreja e agora estão tentando levar a sua mãe. Mas você luta aí com toda a sua força, não deixe ela virar crente. Ela dizia isso e sorria, né? Coitado, pensando que a nossa força é capaz de impedir a ação do Espírito Santo. Ela já deve estar com uns 87 anos, está firme lá na igreja. A palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos, meus irmãos, sempre proclamar a mensagem que a palavra de Deus tem. Quantos aqui, por certo, têm experiências iguais a esta? Quantas vezes? É aquele elemento que não tem simpatia com o crente. Mas ouve aquele crente dando o seu testemunho. Ouve muitas vezes ele falar na Bíblia, a palavra de Deus. Se deixar guiar pelos seus ensinamentos. E ele deseja também, às vezes por curiosidade inicialmente, conhecer esses ensinos. Tive um professor lá no Rio de Janeiro, e ele contou a experiência da sua conversão. Era a época da guerra, eles estavam na guerra, e havia no grupo que estava com ele um rapaz que era crente. E a ideia que eles formavam era a seguinte: bom, nós estamos na guerra, podemos morrer de uma hora para frente, então vamos aproveitar a vida. E ele saiu para as farras, e aquele rapaz, disse ele, ficava sempre lá, lendo a sua Bíblia, orando. E aquilo o intrigou. A guerra terminou, eles não morreram, e ele colocou no seu coração: quero descobrir o segredo, por que aquele fulano é assim. E ele morava lá no bairro de Olaria, no Rio de Janeiro. E aquele jovem era membro daquela igreja presbiteriana. E um dia, sem que aquele jovem soubesse, ele o seguiu. E viu quando ele entrou naquela igreja. E ele também entrou. Foi recebido, encaminhado para a classe dos jovens, ouviu a palavra e começou a descobrir a razão por que ele agia daquela maneira. Quando o conheci, ele já era presbítero daquela igreja. A palavra. E é por isso que a palavra de Deus diz que ela é fiel, é perfeita. Além de ser perfeita, ela também é fiel. Como continua a dizer o versículo 7. Aquilo que Deus fala em sua palavra, Ele cumpre. Ele vela para cumprir. É a verdade absoluta. Conforme escreveu o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. O mundo não aceita esta realidade. Razão que o leva a não ter segurança espiritual. Muitos, às vezes, reconhecem que a maneira como está vivendo não é ideal, mas rejeita a orientação que vem da palavra de Deus. Além de perfeita, fiel, ela é justa. Ela nos revela a majestade de Deus e a sua eterna misericórdia. Quando fala que o homem é barro, mas mesmo
Este homem, tão limitado, é alvo do amor incomensurável de Deus, sem omitir os seus pecados. O homem é alvo do amor de Deus. Um versículo que todas as pessoas conhecem, até mesmo aqueles que não têm intimidade com a Bíblia. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ela é pura. Ela não apenas é pura, mas purifica. Ela é a água que nos lava, que ilumina o nosso caminho, como nos diz o Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ela também é eterna. Ela não sofre revisão, não se desatualiza, jamais fica ultrapassada. Ela é sempre atual. Ela tem triunfado no fogo do veneno crítico daqueles que não aceitam, pois ela é viva, eficaz, eterna. Temos aí, portanto, os predicados da palavra de Deus. Mas e os efeitos que ela produz? Diz-nos a Bíblia que ela restaura a alma. Ela é luz para quem está nas trevas, remédio para quem está doente, fogo que purifica, martelo que quebra a dureza do coração humano. E a fé, diz a mesma palavra, nos vem a ouvi-la. Quando o apóstolo escreveu a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele nos diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eis a razão por que nós precisamos cada dia estar examinando. Foi isso que Jesus instruiu os seus discípulos. Examinais as Escrituras, porque nelas tendes a vida eterna. Elas que falam ao meu respeito. Quanto mais nós vamos estudando a Bíblia, reconhecemos a nossa dependência de Deus. Pois é através dela que Ele vai nos instruindo para a nossa santificação, para a nossa identificação com Ele. Ela também dá sabedoria aos simples. A sabedoria do mundo é loucura para Deus, conforme nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 1, 19 a 21. Mas a sabedoria que nasce da palavra de Deus é divina, é celestial e conduz à vida. Diz-nos a palavra de Deus que a verdadeira sabedoria é para os simples e não para os arrogantes, para os que se dobram sob a autoridade da Bíblia e não para os que se firmam ou confiam no seu orgulho, na sua presunção. Para os simples. Certa vez li um folheto e uma pessoa, bastante bagagem cultural, chegou numa cidade e desafiou os religiosos, padre, pastor, rabino, que ele queria discutir com eles a respeito da Bíblia, provar a sua falsidade.
E no dia, o teatro onde ele estava fazendo as conferências se encheu. E ele desafiava. Apareceu um rapaz, um senhor, um cestinho de laranja. E ele zombou. Falou, sabe que não é só isso aí? Isso aí para mim é... E ele falou, o senhor pode ir falando, quando for o momento eu peço a palavra. Descascou as 2 laranjas, chupou. E ele zombando, né? E ele falou, se o senhor quiser me dar a palavra, eu quero falar agora. Quero que o senhor me responda. As laranjas que eu chupei, eram doce ou azeda? Aí ele aumentou a tonalidade da zombaria, né? Deve ser doido, né? Porque foi que chupou a laranja, eu não sei. Eu falei, pois é, o senhor não sabe, né? Antes de eu encontrar as verdades que essa palavra transmite, quando eu chegava em casa, a mulher estava tremendo e os meninos já tinham corrido tudo. Porque o tempo ia esquentar. Mas a partir do momento que eu tomei conhecimento da verdade que essa palavra transmite, tudo mudou na minha vida. Hoje, quando chego, a esposa me recebe com alegria. Os filhos estão ali para me receber. O ambiente mudou. E foi aplaudido pelo auditório. E aquele conferencista procurou a primeira porta que encontrou e desapareceu. Quantas vezes tem acontecido assim? O elemento está falando mal de algo que ele não conhece, não experimentou. E é por isso que nós precisamos, meus irmãos, continuar a transmitir a palavra de Deus. Ela ilumina os olhos. A escuridão, nós sabemos, é símbolo de ignorância, torpeza, insalubridade e morte. O príncipe das trevas, seu reino é de trevas. E aqueles que realmente estão sob o seu domínio, estão nas trevas. A palavra é luz. Ela nos ilumina, nos liberta e nos conduz na vereda da justiça. Ela alegra o coração. O mundo anda escravizado e esmagado pela tristeza, depressão, angústia. Mas a palavra de Deus é terapia para nos trazer alegria, cura, restauração. Ao bebermos desta fonte, experimentamos uma alegria triunfante sobre as crises. A palavra de Deus nos declara, porque não passa de um momento a sua ira. O seu furor pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E essa tem sido a experiência dos servos de Deus ao longo dos séculos. Razão porque a vida do crente, aquele que realmente confia no Senhor, recebe e se deixa guiar pela orientação que Ele nos dá através da sua palavra, vence todos os obstáculos. Jesus, no seu ensino, disse que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E Ele tem manifesto o seu amor para conosco. Quantos de nós aqui ainda não enfrentamos problemas? Todos nós. Uns mais sérios, outros menos, mas todos enfrentamos. Mas quando olhamos para esses problemas, eles estão lá atrás. E nós continuamos a nossa jornada.
porque temos um Deus que vela pela nossa vida. O seu valor é incomparável. Ela é melhor do que a riqueza. Diz o versículo 10 do texto: conhecê-la e obedecê-la é melhor do que ser rico. A riqueza, embora dê conforto, não oferece paz. Quantas pessoas ricas estão tirando a vida? Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem paz. Quando morava lá na cidade do Rio de Janeiro, pai de um ator, fez algum sucesso na televisão. Era dono de um estaleiro, mas estava com muitas dívidas. E aqueles que eram seus pares na sociedade não estavam inteirados da situação. Quando o via assim, achava que ele estava muito feliz, mas ele não aguentou a pressão. Quem conhece o Rio de Janeiro, ali na Igreja da Candelária, Rua Getúlio Vargas, ele subiu naquele prédio mais alto e despencou de lá, se estatelou todo. Achou melhor morrer, se suicidar. Era um homem rico, mas a riqueza não o salvou. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos atentar para a riqueza que nós temos nas nossas mãos. Ela oferece status, luxo, mas não dá descanso para a alma. Pode nos livrar de alguns problemas na terra, mas não nos livra dos horrores do inferno. A riqueza pode acabar, mas o tesouro da palavra de Deus é inesgotável. Quando nós vamos meditando nessas verdades, nós nos alegramos por ter o privilégio de conhecer e aceitar a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Ela vai além e diz que ela é melhor do que o alimento. O mel é considerado um alimento mais completo, mais delicioso, terapêutico. Ele é a síntese do alimento animal e vegetal. E alimentar é uma necessidade e um deleite, mas a palavra de Deus é mais necessária do que o alimento. Razão porque devemos estudá-la sempre. Quando estava no seminário, se não me engano, no primeiro ano, um missionário inglês visitou o nosso seminário, reverendo Harold Cook, não sei se alguns aqui chegaram a conhecê-lo. Morreu com 101 anos. E um colega perguntou: o senhor não é problema, porque o senhor conhece a Bíblia de trás para frente, né? Sabe tudo. Ele, que tinha uma barbazinha branquinha, assim, deu um sorriso e disse: olha, você está enganado, meu filho. Não sei tudo, não. Estou aprendendo. Quando eu chegar no céu, quando tiver a oportunidade, um dia eu vou encher tanta Deus de perguntas, de coisas que eu não sei. E às vezes nós encontramos alguns crentes aí que acham que sabe tudo da Bíblia.
Já tem 40 e tantos anos de Bíblia, sei tudo. Se vivêssemos 1000 anos, tinha muita coisa ainda a aprender. Por isso nós precisamos ter a humildade de reconhecer a nossa limitação. É uma palavra também poderosa. Ela desvenda os nossos pecados. Versículos 11 e 12 diz: além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Quando somos atingidos pela palavra, sua luz penetra os corredores mais escuros da nossa alma. Quando ela chega, as máscaras caem. A mentira é exposta. E as desculpas se diluem. A palavra gera convencimento do pecado. Ela nos mostra quem nós somos, como estamos, e o propósito de Deus de mudar aquilo que estiver errado em nós. Muitas vezes há aquela tendência humana, né? Se alguém cometeu alguma coisa errada, há sempre aquela tendência de condenar. Deus vê o nosso pecado, o nosso erro, mas está disposto a nos estender a mão para corrigir aquele mal. E é por isso que muitas vezes um elemento que já aprontou bastante se converte, vem para a igreja. Muitas pessoas que o conhecem começam a recriminar. Está vendo? Já matou, roubou, estuprou, fez tudo, agora é crente. Deus é esse Deus misericordioso, que está sempre pronto a estender a mão, a restaurar, para que o homem realmente possa fazer a sua vontade. No passado, Deus enviou o profeta Ezequiel ao seu povo, que havia se desviado dele, alertando de que eles não ouviriam. Mas qual foi a orientação que ele recebeu? Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, vai e fala. Quantas vezes, né? Você vai falar do Evangelho, esse negócio de Bíblia não quero saber, né? Mas nós precisamos transmitir. Porque é ouvindo que o Espírito Santo vai colocar essa verdade no coração, na mente daquela pessoa, para que ela entenda a sua necessidade de Deus. No Novo Testamento, somos instados a pregar insistentemente a palavra, para que os homens reconheçam o seu pecado. O apóstolo Paulo, quando escreve na segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 4, versículos de 2 a 4, ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E nós estamos vivendo nesse tempo. Quantos ataques a Bíblia tem sofrido?
Quantas pessoas, às vezes, com a Bíblia na mão, mas não a aceitam. O nosso missionário, certa vez no Canadá, teve a desagradável experiência, né? Ele chegou numa igreja grande, né? E soube que ali havia uma moça formada em teologia, tinha até pós-graduação. E ele foi procurar essa moça e tentar cooptá-la para ajudá-lo no ministério que ele desenvolveu naquela igreja. E ouviu daquela moça o seguinte: realmente eu fiz teologia, conheço a Bíblia, só que eu não creio em muitas coisas que a Bíblia diz não, viu? Jogou um balde d'água da expectativa dele. E no Brasil isso já vai se tornando comum. Lá no exterior isso já é comum. Mas no Brasil também já vai. Pessoas que estão com a Bíblia na mão, mas que não crê naquilo que ela diz. E é por isso que ela revela o nosso orgulho. E por isso ela quebranta o nosso coração. Ela gera quebrantamento e dependência de Deus. Ela nos coloca em nosso devido lugar. Como um raio-x revela o nosso orgulho, como um prumo mostra a sinuosidade do nosso caráter, como luz aponta nossos erros. Ela nos mostra o que somos e como estamos. É um trabalho completo, porque Deus nos conhece. Às vezes nós julgamos que conhecemos alguém. Vivemos 20 anos, 30 anos com aquela pessoa. E às vezes achamos que conhecemos, né? Mas às vezes acontece um fato lá e nos deixa de queixo caído. Nós conhecemos parte, mas Deus nos conhece perfeitamente, como nós somos. Ela nos coloca onde devemos estar. E uma vez conhecendo como somos e estamos, ela gera em nós santidade e horror ao pecado. Ela quebra o nosso orgulho. Uma das coisas difíceis, às vezes, é você convencer alguém do erro. Quem é presbítero aí sabe muito bem disso. Quando tem que tratar num caso de disciplina na igreja, mesmo elemento está todo errado. Não tem escapatória. O conselho está tentando aí estender a mão, ajudá-lo, mas ele se mostra arrogante. É a nossa tendência humana. E é por isso que nós precisamos dele na nossa vida. Ela também nos manifesta em nós os desejos elevados. Davi, ao concluir esse salmo, expressando seu desejo de ter uma vida íntima, digna de Deus. À medida que a palavra vai transformando o nosso coração, as virtudes do caráter de Cristo, o fruto do Espírito, vão se manifestando em nossa vida. O evangelista Moody disse certa vez: a palavra o afastará do pecado, ou o pecado o afastará da palavra. E é por isso que há necessidade de o homem tomar uma decisão de acatar, receber
se deixar conduzir por ela, ou se rebelar e trilhar o seu próprio caminho. Diante de tudo o que a palavra de Deus nos diz, devemos fazer uma reflexão, perguntando a nós mesmos: como tenho encarado o que me diz a palavra de Deus? Como discípulos de Cristo, tem alegrado o seu coração vivendo de maneira consciente com os ensinos que tenho recebido? Muitas vezes a pessoa diz e pensa: bom, entrei na igreja, agora estou 100%, sou crente. Mas não é assim que a Bíblia ensina, né? A Bíblia diz que quando Jesus vier, Ele vai começar a separar bode para lá, ovelha para cá. E alguns que estarão no lugar dos bodes vão falar assim: Senhor, que negócio é esse? Teu nome expelimos demônios, expulsamos, fizemos milagres, maravilhas. Mas a Bíblia diz que Jesus vai olhar para essas pessoas e diz: olha, nunca conheci você. Você não faz parte do meu time. Então, ser membro de igreja, saber citar a Bíblia, só isso não resolve. Nós precisamos ser, pertencer a Jesus. Devemos, pois, parar e sermos honestos conosco mesmo e com Deus. Que cada um de nós, nesta manhã, possamos, meus irmãos, caminhar de maneira firme em direção ao nosso verdadeiro lar, para morarmos para sempre com o Senhor. Que o seu Espírito possa abençoar a cada um de nós, para que, como integrante da Igreja de Cristo, nós sejamos uma bênção nas suas mãos, ajudando a sua igreja a cumprir fielmente o seu papel. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Nós vamos, meus irmãos, abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios,